O ar estava tenso e todos na multidão aguardavam ansiosos. Apesar de hoje terminar de forma trágica, algo inesperado para todos. O tiro de largada ecoou e saiu o cavalo, uma massa explosiva de músculos e tendões, galopando furiosamente em direção ao primeiro barril. Montando um cavalo treinado e confiante de cerca de 450 quilos, estava um cavaleiro magro, calmo e focado. Com as mãos firmes nas rédeas, Regina Short e sua parceira se moviam em impressionante harmonia, mostrando anos de dedicação e prática. A multidão aplaudiu enquanto Regina e o cavalo corriam em um percurso em formato de trevo ao redor dos barris, cada curva precisa, sua linguagem corporal em sintonia com as passadas do animal. Enquanto a voz do locutor ecoava pelos alto-falantes, Regina, confiante e focada, reconheceu os aplausos com um aceno de cabeça, punho erguido e sorrindo para a plateia. Esse era o seu elemento. Ela nasceu para a prova dos 3 tambores. No entanto, como o destino quis, essa corrida gravaria o nome de Regina na história do esporte de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A prova dos 3 tambores exige velocidade excepcional, controle e precisão absoluta. A habilidade do cavaleiro em se comunicar com seu cavalo através de sinais sutis e a capacidade do animal de responder de forma rápida e precisa são cruciais para alcançar o menor tempo. Na comunidade do rodeio, a prova dos 3 tambores é muito respeitada e celebrada. É um dos poucos eventos do rodeio em que as mulheres se destacam, sendo a maioria das competidoras. O evento atrai um público fiel de fãs que admiram a incrível habilidade, velocidade e parceria entre cavalo e cavaleiro. A prova dos 3 tambores é frequentemente vista como um símbolo do estilo de vida do Oeste e dos valores de equitação, espírito esportivo e dedicação. Os competidores, tanto humanos quanto equinos, são reverenciados por seu atletismo e pelas incontáveis horas de treinamento e prática que dedicam para aperfeiçoar sua arte. O vínculo entre cavalo e cavaleiro é essencial na corrida de tambor, pois precisam atuar juntos para ter sucesso. A emoção e o drama da corrida de tambor a tornam uma das favoritas do público em rodeios pelo país. E esse era o campo de batalha escolhido por Regina Short. Na competição, cavaleiros percorrem um padrão de trevo ao redor de 3 tambores em corrida veloz, onde microsegundos decidem até a linha de chegada. Regina Short, aos 56 anos, não era nenhuma estranha ao esporte. Regina Short, lenda experiente do rodeio, destacou-se na corrida de tambores com talento natural e muito esforço. Sua trajetória foi marcada por triunfos, obstáculos e um compromisso inabalável com o esporte que amava. Mas em um dia fatídico de 2023, algo aconteceu que gravaria o nome de Regina Short nos anais da história do rodeio da forma mais trágica possível. O que houve com essa atleta experiente de corrida de tambor? Junte-se a nós enquanto revelamos os detalhes horripilantes do que aconteceu com essa experiente amazona do Alabama e como um único momento pode mudar tudo, deixando uma comunidade de luto e um esporte para sempre transformado. Os cavalos estavam no sangue da família de Regina. Seu vínculo com a corrida de tambor começou na infância, sob os céus do Texas, onde o rodeio era mais um modo de vida do que esporte. A empolgação e a paixão que a jovem peoa sentia a colocariam em um caminho que definiria sua vida. Aqueles que conheciam Regina falavam com admiração sobre sua paixão e habilidade montando um cavalo. Ela era famosa por suas passadas rápidas ao redor dos tambores e por ser sempre amigável nas competições. Seja como espectadora ou competidora, Regina estava sempre lá para ajudar e animar a todos. Sua montaria era impressionante, assim como seu jeito de tratar as pessoas, sempre sorrindo e ajudando. Como toda cowgirl de verdade, ela ajudava onde podia, sem reclamar. Os cavalos eram muito importantes para Regina. Ela era membro da Associação Equina de Covington, além de frequentadora assídua de rodeios nacionais, onde aconteciam provas de tambor, como aquela que viria a ser seu último rodeio. A prova de tambor
é vista como um esporte seguro, principalmente em comparação com outros esportes equestres, mas andar a cavalo sempre traz riscos. As possibilidades de lesões eram menores, mas as recompensas em adrenalina e autoconfiança eram as mesmas. Ainda jovem nas provas profissionais de tambor, Regina enfrentou cortes e lesões dolorosas, mas nunca deixou que isso abalasse seu amor pelo esporte. Se você não conhece a prova de tambor, veja como funciona. O cavaleiro parte de um ponto específico e deve percorrer a cavalo um trajeto em trevo, ao redor de 3 tambores pré-definidos. O cronômetro inicia quando cavalo e cavaleiro cruzam a linha de partida, e para quando completam o percurso e cruzam a linha de chegada. O cavaleiro deve contornar os tambores em uma ordem precisa, normalmente em um padrão de trevo, sem derrubar nenhum tambor. É permitido tocar nos tambores, mas derrubá-los gera penalidade, somando geralmente 5 segundos ao tempo do cavaleiro. O cavaleiro deve completar corretamente o padrão de trevo para se classificar, caso contrário, será desclassificado. Se o cavaleiro concluir o percurso sem penalidades, o tempo define sua pontuação, vencendo quem for mais rápido. Essa manobra rápida e precisa ao redor dos tambores é projetada para testar o atletismo, a coordenação e a velocidade do cavalo e do cavaleiro. O cronômetro só para quando o percurso é completado e a vitória muitas vezes é decidida por apenas 1/100º de segundo. Por isso, cada segundo conta, literalmente. Veterana nas provas de 3 tambores, Regina já era respeitada no rodeio e caminhava para se tornar uma mentora lendária, até que o destino mudou tragicamente. Era 7 de janeiro de 2023, no Centro Comunitário Baker Arena, em Ocaloosa, Flórida. Regina competia em uma etapa do circuito da National Barrel Horse Association e estava confiante na vitória. Os minutos voaram enquanto os nomes eram chamados, sob aplausos da multidão e relinchos dos cavalos. Logo chegou a vez dela. Os cavaleiros desejaram sorte a Regina. Segurando as rédeas com firmeza, ela sinalizou ao operador do portão que estava pronta. Ao soar o sinal, mulher e cavalo explodiram na arena, com Regina confortavelmente montada nas costas do animal, uma montaria que ela já havia feito milhares de vezes antes. Serena e experiente, Regina guiou seu cavalo com graça pelos 3 tambores, usando a habilidade adquirida com esforço ao longo dos anos. Juntos, eles contornaram cada tambor com precisão, seus movimentos refletindo horas de prática e profunda compreensão mútua. A plateia assistia, encantada com sua habilidade e graça, enquanto eles executavam o padrão de trevo perfeitamente, mostrando o auge da arte da corrida de 3 tambores. Com uma última virada bem-sucedida ao redor do tambor final, Regina soltou um suspiro de alívio. A vitória estava à vista. No entanto, ao terminarem sua corrida, o inesperado aconteceu. Ao deixarem a arena pela rampa de saída, uma mudança inesperada no passo do cavalo dela quebrou o ritmo dos dois. Regina, pega de surpresa pela mudança brusca, foi lançada de sua montaria quando a inércia inesperada a arremessou para o alto. Regina provavelmente sentiu o choque inicial, a confusão e o medo crescente de que algo desse errado. Aqueles segundos no ar devem ter parecido uma eternidade. A gravidade assumiu o controle, puxando Regina de volta ao chão. Como uma amazona experiente, Regina Short já tinha levado muitos tombos de cavalos que corcoveavam, mas hoje Regina não conseguiria sair andando. Enquanto voava pelo ar, o corpo de Regina colidiu com um grande poste de madeira antes de voltar ao chão. Foi um incidente inesperado, um cavalo corcoveando no lugar errado na hora errada. A arena, antes cheia de aplausos, ficou em silêncio atônito após o acidente inesperado diante deles. Funcionários do rodeio e equipes médicas correram até Regina, que permaneceu imóvel após a queda, marcando uma reviravolta devastadora em um evento que celebrava o vínculo entre cavalo e cavaleiro. E o equipamento de proteção da Regina? Na prova dos 3 tambores, o equipamento de proteção dos cavaleiros frequentemente falta.
Regina, como muitos, confiava na própria habilidade e em seu cavalo, não em capacetes ou coletes de segurança. Neste esporte, onde decisões em frações de segundo levam ao triunfo ou à queda, a ausência de equipamentos de proteção revela a coragem bruta e os riscos extremos assumidos pelos cavaleiros, riscos que, no passado, já tiveram consequências fatais. Quando se trata de acidentes equestres, a gravidade das lesões pode variar significativamente dependendo da velocidade e da natureza do incidente. Se eles ocorrem em um ritmo mais lento, como quando o cavalo está em um galope leve, a probabilidade de sofrer lesões leves é maior, enquanto acidentes com cavalos em galope total em alta velocidade podem resultar em lesões graves, às vezes fatais. Em acidentes equestres em alta velocidade, o cavaleiro pode sofrer traumas sérios, principalmente no tronco. A força de ser lançado de um cavalo ou colidir com um obstáculo pode causar lesões graves, como costelas quebradas ou danos na coluna. A força do impacto do corpo com materiais ou com o solo pode causar danos aos órgãos e lesões nas estruturas internas do corpo, levando a hematomas, inchaço ou consequências mais graves. Nesses cenários, a lesão pode ser grave devido ao movimento súbito e intenso, comum em situações em que o cavaleiro é lançado do cavalo ou se o cavalo cai sobre o cavaleiro. Cabeça e membros do cavaleiro ficam vulneráveis em quedas. A cabeça pode bater no chão ou em algum objeto, levando a concussões ou lesões cerebrais traumáticas, independentemente do uso de capacete. O movimento descontrolado dos membros durante uma queda pode causar fraturas, deslocamentos ou entorses graves. Recuperar-se de um grave acidente com cavalo geralmente exige reabilitação extensa, controle da dor e intervenção cirúrgica, e alguns competidores tiveram que pagar um preço ainda mais alto, a própria vida. Em 2016, Lana DeWitt, estrela em ascensão na comunidade dos Três Tambores, competia em um rodeio de Três Tambores, no sul do Mississippi, quando ocorreu o desastre. Ela estava perto da vitória, quando sua égua Jenny escorregou na pista de terra ao passar a galope por um portão aberto, causando uma sequência de eventos trágicos. Desequilibrada, Lana lutou para manter o controle. Ao recuperar o equilíbrio, ela saiu em disparada da arena. Por um portão aberto por engano, tudo isso usando ferraduras para a prova dos Três Tambores feitas para terra e poeira, não para pavimento liso. Ao passar da terra para o asfalto, Jenny perdeu a tração, e a perda repentina de equilíbrio lançou violentamente Lara por cima do pescoço de Jenny, fazendo com que ela voasse a mais de 1,80 m de altura antes de cair no concreto duro. Lara ficou dias em coma e, infelizmente, faleceu pouco depois. A ausência de equipamentos de proteção, como capacete, agravou os ferimentos de Lara e gerou debate sobre a necessidade de equipamentos de proteção nas provas de Três Tambores. Hoje, a maioria dos competidores de Três Tambores usa equipamentos de segurança durante as corridas para evitar mortes em caso de colisão com o cavalo ou equipamento. Para eventos de rodeio, como montaria em touros, onde os competidores precisam permanecer em cima de um touro pulando por 8 segundos, eles se protegem usando um colete especializado, feito de material que absorve impactos, protegendo o torso dos golpes do animal. Seus coletes dissipam a força dos movimentos do touro, em vez de resistir diretamente a eles. Peões de montaria, em touros, usam capacetes para proteger a cabeça de impactos com o touro ou o chão da arena. Já na prova dos Três Tambores, ao contrário dos peões de montaria, em touros com coletes e capacetes, o destaque é a velocidade e agilidade, não o confronto físico com o animal. Cavaleiras como Regina Short geralmente usam apenas capacetes básicos de equitação, que nem sempre são exigidos em todas as competições. Naquele dia fatídico, enquanto Regina e seu cavalo percorriam o trajeto, não havia colete, capacete especializado ou equipamento que a protegesse do impacto ao bater em um poste em alta velocidade. Quando o cavalo mudou de direção de repente e Regina foi lançada, ela só pôde instintivamente preparar o corpo para o impacto com o poste de madeira. O impacto foi severo,
traumático e, infelizmente, fatal. No sábado, 7 de janeiro de 2023, Regina Short faleceu em um hospital local. A causa da morte foi oficialmente registrada como hemorragia interna e trauma após colisão com o poste. Em um esporte onde lesões eram raras e tragédias quase nunca aconteciam, a morte acidental de Regina Short chocou a comunidade unida do rodeio. Seus momentos finais e terríveis não ocorreram na arena de rodeio no Texas, mas sim em uma cama de hospital, sob os cuidados urgentes de médicos que tentavam em vão salvar sua vida. Como sinal de respeito, a prova de 3 tambores, na qual Regina competiu, foi cancelada e remarcada em homenagem à amazona, cujo legado permanece vivo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.